Aporte híbrido no Galo, entenda o caso, jogador do Galinho na seleção brasileira e as novidades sobre Renzo Saravia. Tudo isso e mais agora no Plantão Bica Galo. Muito boa tarde, massa atleticana, sejam bem-vindos a mais um Plantão Bicagalo, seu vídeo diário de informações sobre a tarde do Clube Atlético Mineiro aqui no canal Bicagalo. Eu sou o João Miguel Crisóstomo e estarei com vocês para atualizá-los sobre o que rolou de mais importante na tarde dessa sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Galera, vamos começar com a informação do tal aporte híbrido. Pois é, pessoal, o que é um aporte híbrido? O que está acontecendo no Galo? Tem investidor engatilhado? Calma que eu vou explicar para vocês agora. Por quê, galera? Segundo informação do Fred Augusto, né, o jornalista Fred Augusto, o Atlético não tem nenhum dos acionistas interessado em vender a sua parte na SAF, né? Nenhum dos acionistas tem o interesse em vender a parte deles na SAF, e a busca dos investidores, a busca da SAF do Atlético por um novo investidor é de um aporte que seria feito de forma híbrida. E o que é isso, João? Deixa eu explicar para vocês. Isso quer dizer que, além dos acionistas que entrarem, ou o grupo de acionistas, ou o acionista único que seja, que está em negociação com o clube, quem entrar com o dinheiro vai ter, né, como acompanhantes nessa questão do aporte, os próprios acionistas do Galo atuais, né, os próprios 4Rs, a própria Galo Holding, né, basicamente, que detém 75% do clube, entraria também com um investimento, né. Isso quer dizer, então, que um acionista entraria com um aporte e alguns aportes seriam feitos também de forma conjunta pelos outros acionistas para entrar, né, ainda mais dinheiro aí, né? Então seria o tal do aporte híbrido que viria do investidor externo, que passaria a fazer parte também do quadro dos investidores, né, dos donos do Atlético, junto com os atuais donos, né? Como eu disse, existem já fundos nacionais e internacionais que estão interessados, né? Conversas já estão feitas aí com um desses fundos para que seja feito o tal do aporte híbrido, tá, pessoal? E os outros fundos aí estão em conversas, estão em negociações, tem um pessoal que está interessado sim em investir no Atlético. Agora, não temos informação de quem, de qual valor seria aportado e de qual a porcentagem que seria comprada ainda, mas isso aí tá a caminho, né? Isso aí está sendo negociado, isso aí está sendo trabalhado pelo pessoal lá do Atlético. E para vocês entenderem um pouco melhor, pessoal, eu acho que é importante a gente passar a atual divisão da SAF. Por quê? Né, a gente teve nessa terça-feira, né, a autorização da cláusula, do fim da cláusula, né, da alteração da cláusula antidiluição da associação, o que quer dizer que a associação que tem 25% do clube agora pode ter até 10%, né? Então, queria mostrar para vocês o que muda em relação a isso, caso venha um novo investidor que compre, né, essa porcentagem que está agora para jogo, digamos assim, que não é mais impossível de ser comprada, que são esses 15% que ficaram disponíveis. Eu vou jogar aqui na tela para vocês o tweet do Watson Fernandes, que fez a divisão perfeitinha, né? O Watson, que é produtor aqui do canal Bicagalo e jornalista lá do canal Eu Acredito, ele passou pra gente a divisão da SAF do Atlético. Eu acho que é muito bacana, didático o que tá escrito aqui, tá? A atual divisão da SAF a gente tem 75% da Galo Holding, 25% da associação, que pode virar agora, depois de terça-feira da votação do Conselho Deliberativo, pode virar 10%, até 10%, que é o mínimo, tá? E dentro da Galo Holding, né, que tem a maior parte do Galo, o que a gente tem nessa divisão? O Rubens e o Rafael Menin, né, que é a tal da 2R Holding, tem 41,8%, né, são sócios majoritários da situação. A associação, que é o sócio, digamos assim, que tem a segunda maior parcela. O Galo Forte FIP, que é do Daniel Vorcaro, né, um investimento feito aí pelo empresário Daniel Vorcaro, tem 20,2%. O Ricardo Guimarães tem seus 6,3% da SAF do Galo, e o Figa, da SAF do Galo não, perdão, né, do Galo Holding, 6,3% do Galo Holding, e o Figa possui, né, 6,7% que ainda não foram pagos, né, como está sendo bem ressaltado aqui pelo Watson, ainda estão pendentes. Pessoal, então, o que isso quer dizer? Por que eu queria passar isso para vocês? Com essa mudança na cláusula, o investidor externo, ele poderia ter até 15% disso aqui tudo, tá? 15% do bolo inteiro da divisão da SAF. Ele não entraria na Galo Holding, né, inicialmente, se tratando de um aporte híbrido, beleza? O aporte híbrido seria com uma entrada
de um possível investidor que pode ter até 15% disso aqui tudo, junto com a Galo Holding. Seria feito o aporte desse novo investidor e dos atuais donos. Galera, comenta aqui embaixo. Tô curioso para saber o que vocês acham dessa situação, enquanto a gente segue em frente para o próximo tópico, que é a cirurgia do Coelho. O atacante Tomás Coelho tá preocupando muito, porque ele deve ficar pelo menos 7 meses fora. A informação que traz aí o Lucas Tanaka, jornalista. Né? O tempo de tratamento é de no mínimo 6 meses, depois da cirurgia que será feita para reparar os ligamentos do tornozelo esquerdo e a fíbula fraturada, né, que ele sofreu no jogo desta quarta-feira contra o Bolívar. E ele deve ficar, no mínimo, até março de fora. Então vai perder a pré-temporada do Atlético, vai ter mais um mês aí de recondicionamento físico para transição e para depois voltar a jogar. É um jogador que estava se destacando muito, a gente fica muito triste com a lesão e o Atlético está se preocupando bastante com a lesão do Coelho, que, né, dá uma quebrada no planejamento, com certeza, com toda a certeza. Tá certo? Mas a gente tem uma boa notícia, porque ele vai fazer cirurgia, né, com os médicos de muito nome. Pois é, né? Vou passar para vocês aqui essa informação, porque, segundo, novamente, o Lucas Tanaka, o Coelho vai passar por cirurgia com o Dr. Otaviano Costa, que é considerado um dos melhores do país nesse quesito. É um ortopedista de muito nome, é um ortopedista de grau, assim, de um quilate muito grande aqui no país. E só para dar um exemplo para vocês, o Neymar, né, que mesmo atuando na França e na Arábia, quando teve que fazer cirurgias ortopédicas, ele veio para BH para fazer suas cirurgias com o Otaviano Costa. Fez a cirurgia antes da Copa do Mundo de 2018, né, no quinto metatarso, quando ele jogava pelo PSG, e fez a cirurgia para jogar a Copa do Mundo de 2018, e depois quando ele teve uma ruptura no ligamento anterior cruzado também, ligamento cruzado anterior lá no Al Hilal, veio fazer cirurgia com o Otaviano Costa, tá? Junto com ele, tem na sua equipe o Dr. Fabrício Bertolini, que também vai fazer a cirurgia do Coelho, que é um médico também muito renomado, tá? Então, pelo menos conforta um pouco a gente saber que o Coelho está em boas mãos, vai ser muito bem tratado, muito bem cuidado pela equipe médica do Atlético, que é uma das melhores do país. E outro jogador que a gente vai falar sobre lesão é o Renzo Saravia, né? Eu coloquei aqui na tarja que é uma boa notícia, porque é uma boa notícia que ele pode estar de volta em aproximadamente 15 dias. A informação é exclusiva do canal Eu Acredito, né? E a gente está repercutindo aqui do nosso amigo Vadson Fernandes. Ele revelou que o lateral direito Saravia pode estar de volta aos gramados em até 15 dias, caso a evolução clínica se mantenha positiva. Mas, João, o que aconteceu com o Saravia? Pois é, lá no jogo de ida contra o Flamengo da Copa do Brasil, no no final de julho, perdão, né? Foi no finalzinho de julho, a partida de ida lá no Maracanã, o Saravia foi um dos melhores em campo, jogou muita bola, mas ele sofreu uma pancada na panturrilha direita. E essa pancada na panturrilha, pessoal, ela deixou ele de fora por mais quase um mês. Ele jogou o jogo da volta no sacrifício, não deveria ter jogado, jogou no sacrifício. Depois ele ficou afastado pro departamento médico. E por que essa lesão na panturrilha ela se tornou tão grave, galera? Porque da panturrilha, né, essa pancada e essa situação, ela irradiou pro tendão de Aquiles, né, que é o tendão calcâneo, fica abaixo ali da panturrilha, né, e a musculatura da panturrilha está diretamente conectada com o funcionamento do tendão de Aquiles. Por isso, né, é uma região muito complexa para tratar, e o Saravia não retornou até hoje porque não foi uma simples pancada na panturrilha, foi uma lesão que entre panturrilha e tendão de Aquiles ficou muito complexa e muito difícil. Porém, ele já iniciou a transição, né, informação que a gente teve ontem também do Atlético, e agora, né, segundo o canal Eu Acredito, ele deve voltar em aproximadamente 15 dias se continuar evoluindo bem, galera. Agora a gente vai encerrar com uma notícia muito boa, porque um jogador do Galinho foi convocado para a seleção brasileira, é isso mesmo, o Pedro Cobra, goleiro do Atlético Sub-20, foi convocado pelo Ramon Menezes para a Copa do Mundo da categoria, a Copa do Mundo Sub-20, que começa nesse próximo dia 27 de
setembro, o Pedro Cobra, que tá na equipe sub-20 do Galo, é um dos goleiros muito promissores que a gente tem. O Galo tem muito goleiro promissor, né? Essa safra de goleiros do Galo tá muito boa. É Delfim, é Robert, é Pedro Cobra, a gente tá muito bem servido. E ele vai viajar com a delegação do Galo para o Chile, onde vai ser realizado o torneio entre 27 de setembro e 20 de agosto. Né? Ele vai desfalcar o time do técnico Leandro Zago, né, o time sub-20 do Atlético no Campeonato Mineiro, nas últimas 3 rodadas do octagonal final do Campeonato Mineiro, então ele vai ficar de fora dos jogos contra o América, o Uberaba e o Bonfim. Mas vai estar com a seleção brasileira. Parabéns para o Pedro Cobra, muito merecido, goleiro de muito potencial, de muita qualidade também. Vai representar o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. É a segunda vez que ele vai jogar um Mundial de base. Né? Em 2023 ele estava no Mundial Sub-17, na Copa do Mundo Sub-17 com o Brasil também, então né, tá subindo a escadinha certinho. Já jogou a Copa do Mundo Sub-17, vai jogar a Sub-20 e se tudo der certo, torcemos para que dê, vai jogar a profissional um dia também. Beleza? Pessoal, esse foi o Plantão Bicagalo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Volte aqui semana que vem pra gente atualizá-los de novo sobre as tardes do Clube Atlético Mineiro comigo, João Miguel Crisóstomo. Um forte abraço a todos e uma boa tarde.